Bom dia, irmãs. Hoje nós vamos estudar mais uma de nossas lições, a lição de número 11, baseada em Efésios 4, de 11 a 16, a igreja, organismo e organização. Será que a igreja ela é um organismo ou ela é uma organização? Organismo é tudo aquilo que gera vida. Já uma organização é uma estrutura que tem formas. Então, o que será essa igreja? Bom, nós temos o texto aqui, com alguns versículos. Então, nós vamos ler Efésios 4, de 11 a 16. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquilo que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Bom, nós temos que fazer uma observação aqui quanto ao organismo, Nós vamos falar um pouco do que é o organismo. E organismo, quando Paulo escreveu aos Efésios, nos deixou a possibilidade de entendimento a respeito do assunto. E nós temos 3 versículos que vão nos ajudar a entender um pouco nessa questão do organismo. Em Efésios 1, 22, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre as coisas o deu à igreja. Efésios 3, 21. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Efésios 5, 22. Porém, ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Olha só que interessante, Como que esse cuidado de Cristo sendo o cabeça, ele está ali cuidando, ele está ali alimentando, ele está ali preservando a vida da igreja. Nós somos a igreja, cada um de nós é a igreja, é uma parte da igreja. Então, quando uma igreja, quando nós saímos para poder fazer um evangelismo, normalmente as pessoas dizem assim, aqueles ali são os crentes da Igreja Batista do Progresso. Então, são os crentes da Igreja Batista do Progresso. Realmente, nós somos da Igreja Batista do Progresso, a igreja organização. Mas ali está indo a igreja de Cristo. A igreja de Cristo está caminhando, a igreja de Cristo está evangelizando. A igreja como organismo vivo. A igreja como organismo é justamente isso. E nesses versículos que nós lemos aqui, nós podemos notar justamente esse cuidado, Agora, organização. O que é organização? Organização é justamente o templo, com seus líderes, suas organizações montadas ali, tem toda a administração, é uma construção, tem a zeladoria, tem os encargos financeiros. Então, isso tudo é a organização, igreja, organização. Por que, se nós somos a igreja, por que então
foi necessário criar a igreja organização. Justamente por quê? Porque a igreja organismo, o que ela faz? A igreja organismo não gera vidas. Jesus, ele foi mandando seus discípulos para vários lugares. Ele intitulou uns como discípulos, outros pastores, outros ministros, e eles foram então enviados a diversos lugares. Ali eles foram proclamar a palavra de Deus. Assim que a palavra era proclamada e as pessoas iam aceitando essa palavra, então ia crescendo. A igreja organismo, ela ia crescendo. Mas não podia ficar de qualquer maneira. Para que aumentasse mais ainda o conhecimento da palavra, foi necessário, então, que se formasse a igreja organização. Então, através dessa igreja organização, que tem como cabeça também Cristo, porque se a igreja organismo tem Cristo como cabeça, então a igreja organização também tem que ter Cristo como cabeça. E nós temos um outro contexto aqui, algumas diferenças, entre organização e organismo. A organização, ela é o quê? Ela é visível. Nós passamos em frente a um templo, nós vemos, nós contemplamos, olha, aquilo ali é a Igreja Batista do Progresso, que bonita que ela é. Então, a organização, ela é visível. A organização é local, ela tem endereço. Rua Saúde 133, é o nosso endereço, é o endereço da Igreja Batista do Progresso. E ela é humana. Por que ela é humana? Ali se reúnem pessoas que vão acolher umas às outras. E ela é temporária. Por que ela é temporária? Ela é temporária porque nós não somos deste mundo. E a igreja organização, ela vai chegar uma hora que ela vai acabar. Mas a igreja organismo, ela nunca vai se acabar. E a igreja organização, ela é imperfeita. Ela é imperfeita. Por quê? Porque nós somos imperfeitos, não somos? Então, nós somos imperfeitos e então não tem como a igreja organização ser perfeita. Vai ter erros, sim, nós vamos ter muitas dificuldades, muitos erros. Porém, a igreja organismo, aquela igreja que está espiritualmente ligada a Cristo, aquela igreja que se manteve pura, que se manteve santa, essa é perfeita. Essa vai atingir, então, a perfeição. Organismo, então. O organismo, como nós dizemos que a organização é local, cada igreja tem o seu endereço, já no organismo, ela está em todo mundo, está em todos os lugares. Não existe um endereço fixo para ela. Ela está espalhada, ela é universal. E ela é divina. Por quê? Porque ela vem de Deus, porque ela representa a santidade de Deus. E ela é perfeita. Então, a igreja organismo, ela é perfeita. E ela vai durar para sempre, como eu já disse, que ela é perpétua. O lado visível da igreja é mais fácil de entender do que o lado invisível, Nós dizemos que o lugar físico onde as pessoas se reúnem para cultuar, esse é, então, o local, esse é a igreja visível. Bom, e nós temos aqui também, a igreja como organismo, ela é um pouco mais difícil de se entender ou então de se aceitar. Igreja organismo é a união dos salvos em Jesus Cristo. Então, os salvos de Jesus Cristo reunidos, eles formam, então, a igreja organismo. Somos o organismo vivo, então somos a igreja organismo.
Jesus se encontrava do lado de fora da igreja invisível, mas queria entrar. Então, Jesus, ele não vai chegando e entrando e ocupando espaço no coração de ninguém. Ele fica ali do lado de fora. Ele fica esperando que alguém abra a porta para que ele possa entrar. Então, ele fica do lado de fora da igreja invisível, mas o desejo dele é de entrar. E para que ele entre, basta então a igreja fazer o convite para que ele entre. Então, irmãs, essa lição de hoje é justamente isso, né? Falando sobre essa diferença do organismo, da organização. E é necessário, então, essa organização, né? Com o crescimento, então, da igreja organismo, se fez necessário que a igreja organização fosse firmada. Considerações finais. A completa espiritualização da igreja, sem atentar para os seus aspectos organizacionais, ou o inverso disto, a completa secularização e o esquecimento das características espirituais deu lugar ao longo dos séculos à confusão entre o papel de corpo e o do cabeça, como apresentados na palavra de Deus. Por causa da necessidade de organização da igreja, corre o risco de se tornar apenas um conjunto de esquemas, planos, rotinas, organogramas e programas que a transformaram em um corpo social, uma associação a mais sem relevância espiritual. A excessividade e burocratização conduziu a uma desumanização das relações. Sabe o que nós vemos hoje? As pessoas se apegando muito à igreja organização. Então, através da igreja organização, muitos valorizam demais, muitos se apegam demais, se esquecendo que nós somos a igreja. Nós somos a igreja e através de nossas vidas nós devemos influenciar as pessoas. Será que nós temos sido bons influenciadores? Será? Nós temos que influenciar as pessoas para que elas também venham a conhecer esse Jesus que é o cabeça da igreja. Não seria por esta causa que a igreja dos Efésios foi duramente repreendida por ter perdido seu amor inicial? Que o Senhor nos faça entender e achar o ponto de equilíbrio. Nós temos que achar esse ponto de equilíbrio. Nós estamos aí afastados da nossa igreja organização. Né? Muitos ainda não estão frequentando os cultos, inclusive eu, e então nós estamos afastados da igreja organização, mas nós não podemos nos esquecer que nós somos a igreja organismo. E essa igreja organismo, ela tem que se manter firme, tem que se manter de pé, tem que se manter sempre pronta para quando Cristo nos chamar. Para quando ele juntar toda a sua igreja organismo, para que todos estejam juntos ali, que ele possa realmente nos encontrar aptos para alcançarmos a perfeição que ele deseja, a santidade que ele deseja. Então, igreja organismo, mantenha-se firme, mantenha-se de pé, mantenha-se confiante que o Cristo é a cabeça, é Ele que está nos conduzindo, é Ele que está nos mantendo de pé, controlando nossas vidas. E que Deus abençoe a minha vida, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém?